sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Nosso assunto de hoje é saúde e o tema é Outubro Rosa o ano inteiro. Quem está conosco hoje é a advogada e presidente do IMAMA, Cíntia Seben. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho junto ao IMAMA. Prevenção, cuidados e tratamentos fazem parte do assunto de hoje. Vamos saber mais, então, através da doutora Cíntia. Muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo. Muito obrigada. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. O nosso WhatsApp aparece na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário que vamos ler e a doutora Cíntia vai responder aqui no programa. Voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. Para começar o nosso programa de hoje, doutora, gostaria de pedir para falar sobre a troca da presidência após 30 anos da doutora Mayra Calef à frente do IMAMA. Sim, a doutora Mayra Calef, ela foi a médica, né, que criou o Instituto da Mama há 30 anos e desde a sua criação ela sempre foi a presidente. No ano passado eu fui surpreendida, assim, fiquei muito emocionada com o convite, onde ela me convidou para, a partir desse ano, de 2023, assumir a presidência do Instituto da Mama. E a doutora Mayra, ela continua conosco, né? E agora com o título de presidente de honra do Instituto da Mama. E temos também dois vice-presidentes, que é a Lucy, que é a nossa psicóloga voluntária do Instituto da Mama, e o doutor Ademar, que é médico mastologista da clínica do Moinhos de Vento, né, do núcleo da mama do Hospital Moinhos de Vento. Aproveito para parabenizá-la, então, e desejar uma ótima gestão. Muito obrigada. Será com certeza. Parabéns. E continuando, o que significa e como que nasceu, então, o IMAMA? O IMAMA, ele nasceu através de uma necessidade de algumas pacientes da doutora Mayra Calef de ter um referencial para todas aquelas mulheres que estavam tendo diagnóstico de câncer de mama. Elas se reuniram e, juntamente com a doutora Mayra, elas criaram o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Então, é uma ONG onde as pessoas buscam informações, é uma referência para aquelas pessoas que têm um diagnóstico de câncer de mama. Como a Cíntia Seben, que chegou até o IMAMA, já que não era da área médica especialista na área, e sim na área do direito de família e sucessões? Sim, eu fui convidada pela doutora Mayra há mais de 10 anos para ser voluntária do Instituto da Mama. Todas as pessoas que prestam algum tipo de serviço no IMAMA, eles são voluntários. Nessa ocasião, ela me convidou para coordenar o departamento jurídico da ONG. Então, eu fui como voluntária do jurídico, fiquei até o ano de 2016 coordenando o jurídico e, a partir desse ano, eu assumi como vice-presidente. E fiquei como vice-presidente de 2016 até o final do ano de 2022, onde passei a assumir a presidência. Mas ainda continuo, também tenho essa função do departamento jurídico, onde eu continuo coordenando,
o IMAMA ele faz encaminhamento jurídico para aquelas pessoas que têm alguma demanda, que precisam fazer algum encaminhamento, seja de algum direito ou de algum tratamento. Então, essa história já vem há uma década já. Sim, há mais de uma década que eu sou voluntária da ONG e a gente costuma brincar que o voluntariado ele vira assim como se fosse uma cachaça, né? Você entra para uma ONG, você se torna um voluntário e não consegue mais largar. Então dá para dizer mesmo que é um amor antigo. É um amor antigo, com certeza. E Cíntia, quais são os principais serviços então prestados pelo IMAMA? O Instituto da Mama, ele presta uma série de serviço para todas aquelas pessoas os pacientes que tiveram um diagnóstico e também para os familiares, como, por exemplo, o atendimento psicológico, que ele é gratuito. Quando uma paciente tem um diagnóstico de um câncer de mama, muitas vezes a própria família adoece, a própria família fica abalada com essa situação, não só a paciente. Então, o IMAMA, ele disponibiliza esse atendimento tanto para a paciente quanto para os seus familiares. Nós temos também o atendimento jurídico, que nós já falamos, naqueles casos em que a pessoa precisa fazer um encaminhamento porque teve negado alguma medicação pelo seu plano de saúde, uma quimioterapia, ou até mesmo para buscar algum direito que a legislação oportuniza para aquelas pessoas que passaram por um câncer. Nós temos também um atendimento de reiki, nós temos um banco de perucas, onde nós emprestamos perucas para aquelas pacientes que estão passando por um tratamento, que estão perdendo seus cabelos e que não têm recursos para adquirir uma peruca. Então, nós temos uma pessoa especializada que faz um acolhimento, que recebe essa paciente, leva até a nossa sala de perucas e ajuda ela a escolher uma peruca que fique do seu agrado. Sem contar com os inúmeros projetos que o Instituto da Mama também desenvolve. Parabéns por esses excelentes serviços prestados aí. Muito obrigada. Doutora, e quais são os direitos dos pacientes com diagnóstico de câncer de mama? Bem, essa matéria dos direitos, nós teríamos que ter mais ou menos uns 2 programas para exaurir, né? Já fica o convite, então, para próximos programas. Para nós fazermos um programa específico sobre os direitos, mas o que a gente sempre alerta, a gente sempre procura fazer com que as pessoas entendam que toda paciente que tem um diagnóstico de um câncer de mama, ela precisa ter um tratamento adequado que foi prescrito pelo seu médico assistente. Tanto que esse ano, o lema do Dia Mundial do Câncer é justamente esse, por um tratamento mais justo. Então, as pacientes, elas têm que buscar os seus direitos, elas têm que, muitas vezes, lhe fornecido um tratamento alternativo, uma medicação alternativa, mas não devem aceitar isso, devem buscar aquele tratamento que foi prescrito para o seu médico, que muitas vezes ele é negado pelo plano de saúde. Eu não sabia disso, que é muito frequente. É muito comum a negativa, né, sobre o fundamento que aquela quimioterapia que tem um custo muito elevado não é fornecido pelo plano, que o plano não cobre esse tratamento. Então, o Instituto da Mama faz todo esse encaminhamento para que a paciente tenha atendido a sua medicação, o seu tratamento que foi prescrito pelo médico. Eles são processos judiciais. Sim, num primeiro momento se faz um encaminhamento administrativo e diante da negativa, né, seja do Sistema Único de Saúde, seja pelo plano privado, pelo Instituto da Previdência do Estado, aí nós ingressamos com um processo judicial para que essa paciente tenha garantido o seu tratamento. E o judiciário tem acolhido essas solicitações? Felizmente, sim, tem acolhido. Inclusive, nós conseguimos, assim, essas decisões, elas são todas liminares. Ou seja, nós entramos, o juiz de pronto defere a liminar, claro, com toda a documentação apropriada, com os laudos médicos, com a prescrição médica, com os exames, com o diagnóstico. Os juízes, eles deferem esse pedido, a paciente desde já vai ter garantido o seu tratamento, enquanto isso o processo ele vai tramitando. E também nós temos aquela situação em que a paciente procura o Instituto da Mama para ter garantido um direito como, por exemplo, a quitação da casa própria.
Uma pessoa que tem um financiamento imobiliário e que acaba se aposentando em função da doença, ela tem direito de quitar a sua casa própria. Então, a gente também faz esses encaminhamentos, não só na obtenção de medicamentos, mas também no pós, né? Após a cura, a paciente tem uma série de direitos, uma série de benefícios. Ah, que bom, que bom. E realmente é muito interessante essa campanha mundial que acontece, né? Dia 4 de fevereiro, então, neste sábado, é o dia da conscientização, é isso? Isso, é o dia da conscientização e, como eu falei, esse ano o lema da campanha é por um tratamento mais justo, porque, infelizmente, a desigualdade existe. E o lema da campanha é para que todas as pessoas que têm um diagnóstico de câncer de mama, elas tenham um tratamento que ele seja justo, que seja um tratamento igualitário, porque infelizmente a gente sabe que muitas pessoas vêm a óbito porque não têm acesso a um tratamento adequado, né? Principalmente assim naqueles países em que a renda é muito baixa, as pessoas não têm acesso. Então é importante para que as pessoas se informem. Existe o site que é www.worldcancerday.org, onde as pessoas podem acessar e se informar de tudo que está acontecendo no mundo no que respeita ao câncer, né, para ver que caminho buscar, como ajudar para que essas pessoas tenham um tratamento de saúde digno, para que tenham um tratamento célere, porque isso é muito importante. A pessoa que tem um diagnóstico de um câncer e ela inicia um tratamento rapidamente, a chance de cura é superior a 95%, por exemplo, no caso de um câncer de mama. Então, um câncer de mama diagnosticado numa fase inicial, com um tratamento adequado, a chance é superior a 95%. Por isso a importância dos exames anuais que as mulheres têm que fazer para poder... Com certeza. Todas as mulheres com mais de 40 anos, elas têm que fazer todos os anos uma mamografia e uma ecografia, que é um exame complementar. E aquelas mulheres que têm histórico na família de câncer de mama, têm que fazer ainda antes dos 40 anos. Só falando de desigualdades, que tipo de desigualdades? Nós podemos pegar muito mais essa questão do acesso a tratamentos? Sim, é com relação ao acesso, à educação, à questão geográfica, né? Como eu falei, naqueles países em que a renda é menor, as pessoas têm menos acesso. Os números nos mostram que nos países com baixa renda, a mortalidade chega a 70%, se comparado com aqueles países em que a renda é maior, em que as pessoas têm uma informação melhor, que buscam tratamento rápido, que têm acesso mais rápido ao tratamento. Realmente faz toda a diferença. Com certeza. Que bom que a gente tem tendo essa oportunidade de sua presença aqui hoje para poder dar essas informações para a população que muitos não sabem até dos serviços que o IMAMA tem e dos direitos que as pessoas têm. Claro, com certeza. A informação é fundamental. E também continuando, então, queria te pedir para te falar um pouco mais, então, sobre os projetos, então, do Instituto para 2023. O Instituto da Mama, ele desenvolve inúmeros projetos, né? Agora, nesse momento, nós estamos iniciando um projeto muito bacana que se chama IMAMA na Escola. Nós temos navegadores, pessoas que foram treinadas, preparadas para irem nas escolas, falar sobre o câncer de mama, entregar todo um material informativo, porque nós precisamos iniciar essa informação sobre o câncer, sobre o tratamento, sobre prevenção, ainda na escola, para que esses estudantes, eles levem informação para suas famílias, para suas mães, né? E aí a gente costuma brincar, quando as pessoas nos pedem palestras, né? Durante o Outubro Rosa, isso acontece com mais frequência, muito embora o IMAMA tenha essa prestação de serviço durante todo o ano, né? Mas a demanda maior é no Outubro Rosa, porque daí as empresas querem levar as nossas palestrantes para falar de câncer, de prevenção, para demonstrar como se faz o autoexame, o autocuidado. Então, as pessoas costumam demandar para grupo de mulheres, mas além dos homens também terem câncer de mama, claro que no índice muito menor, né? Isso é 3% dos casos, esses homens,
eles têm mulheres, eles têm mães, eles têm irmãos. Então, essa informação, ela é importante a todos, não só às mulheres, não só aos adultos. E esse projeto Imama na Escola, ele objetiva exatamente isso, para que a gente comece ainda na fase de criança, na fase da adolescência, da pré-adolescência, para que as pessoas já tenham essa informação. Porque nós precisamos reduzir os índices de mortalidade pelo câncer. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo. Apesar de ser um assunto recorrente, de ter informação, de, nos últimos anos, esse assunto ter se tornado mais frequente, nós não estamos conseguindo reduzir os índices de morte pelo câncer de mama. Gente, o papo de hoje está realmente muito interessante. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente que em 30 segundinhos nós estamos de volta. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, política e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp 3029 8080. Doutora Cíntia, como funciona o Mama Móvel? Obtiveram resultados positivos? Sim, o Mama Móvel foi um projeto que ficou por muitos anos, né? Ele consistia num caminhão onde nós tínhamos um mamógrafo e esse caminhão ele circulou por inúmeras cidades do Rio Grande do Sul, naqueles locais onde as mulheres elas não tinham acesso a ir para os hospitais para fazer mamografia. Então, durante muito tempo nós realizamos centenas de mamografias, tivemos inúmeros diagnósticos de câncer de mama. Certamente essas mulheres que foram diagnosticadas através do Mama Móvel, elas estão vivas hoje, né, em função desse projeto, porque caso contrário elas não teriam acesso. E infelizmente nós tivemos que encerrar o projeto por falta de parceiros, porque todos esses nossos projetos, para serem colocados em prática, nós precisamos de um parceiro, né, que aporte recursos para que a gente volte a fazer funcionar. Inclusive, queria aproveitar aqui esse programa de vocês, que eu sei que tem uma audiência fantástica, né? Para já deixar registrado que se tiver algum parceiro que queira fazer esse projeto conosco, para que a gente coloque novamente a rodar o Mama Móvel, que entre em contato com o Imama. Antes da pandemia, nós tivemos um projeto semelhante no HRES, no Hospital da Restinga, mas aí o Mama Móvel ele ficava fixo dentro do hospital e através de um projeto com a prefeitura nós conseguimos o transporte gratuito para as mulheres dessa área rural, porque parece estranho a gente falar, mas nós temos uma área rural em Porto Alegre, onde essas mulheres também não tinham acesso a um tratamento, elas não tinham sequer recursos de uma condução de ônibus para irem até o hospital. Então, nós pegávamos essas mulheres em casa, levávamos até o HRES para que fizessem essas mamografias. E também nós tivemos, assim, inúmeros diagnósticos de câncer de mama e pessoas que foram encaminhadas para um tratamento. É uma bela ação, uma ação que salva vidas, né? Com certeza. E sobre isso que a doutora está falando, mesmo assim, com todas essas pequenas ações, mesmo assim, os números ainda continuam crescendo, não é, doutora? Sendo que poderia ser muito mais simples fazer o autoexame e também ter esse cuidado de fazer a mamografia ao menos uma vez ao ano. Quero trazer para vocês a minha experiência. Eu fiz minha primeira mamografia, foi no final do ano de 2022, foi em novembro.
E até relatei sobre isso nas minhas redes sociais. Eu fui ao posto de saúde, o posto de saúde me agendou para 2 semanas adiante somente, que foi bem rápido, considerei bem rápido. E entre eu fazer o exame, que não doeu, ficou pronto em 30 dias. O atendimento foi extremamente humanizado. Realmente digo para vocês, mulheres e homens que assistem o Papo Certo, façam mamografia, façam o exame para evitar que algo venha a acontecer que depois não dê mais tempo de recorrer. Agora, continuando, de que forma então que são organizadas as palestras então do Instituto? Nós temos um grupo de voluntárias no Instituto da Mama, que elas foram treinadas, elas foram preparadas e todos os anos elas passam por uma reciclagem. Essas voluntárias, elas vão em empresas públicas, privadas, durante todo o ano, dando palestra sobre a importância da prevenção, do autocuidado. Elas ensinam como fazer o autoexame, qual é o período do mês adequado que todas as mulheres têm que fazer e tiram dúvidas sobre o câncer. Então, isso é muito importante. A informação, ela salva vidas. E muitas vezes as pessoas não têm a informação correta, como, por exemplo, existe aquela mística que a mamografia dói, né? Isso não é verdade. Algumas mulheres sentem um pequeno desconforto, mas diante do benefício, né, que um exame de mamografia traz, um diagnóstico no estágio inicial de uma doença, que pode salvar uma vida. Então, tudo isso a gente tem que desmistificar da cabeça das mulheres, né, que precisam fazer o exame anual, os dois, porque um complementa o outro, né, a mamografia acompanhado de uma ecografia. Então, o Instituto da Mama disponibiliza esse grupo de palestrantes, que, conforme eu falei, elas prestam esse trabalho durante todo o ano, de janeiro a janeiro. O Instituto da Mama, ele não tem férias, ele não entra em recesso, né? O pessoal muitas pessoas devem, assim, escutam mais claro, naturalmente, que é o mês de outubro, né? Outubro Rosa. Pensa que somente no mês de outubro que tem essas ações de prevenção, mas não, que você está relatando que é durante o ano inteiro, né? Não, até porque o câncer de mama, ele não acontece em outubro. Outubro, ele é um mês para as mulheres lembrarem de fazer o seu exame, para chamar a atenção, né? Mas o câncer, ele acontece durante todo o ano, as pessoas precisam de informação, precisam de encaminhamento, e por isso que o IMAMA, ele funciona de janeiro a janeiro. Qualquer pessoa que precise de alguma informação, que tenha alguma dificuldade, de algum encaminhamento, procure o IMAMA, que com certeza vai ser bem orientado. Tem uma música de uma cantora brasileira que ela diz: Outubro Rosa o ano inteiro, o rosa de janeiro a janeiro. Exatamente. Inclusive, essa foi uma ação idealizada pela Raquel Alves, a fotógrafa aqui de Canoas. Um beijo para ti, Raquel. Sim, nossa parceira. Que virou, claro, mostra, né, uma exposição, e foi lindo. Foi lindo. Nós temos também esse trabalho de divulgar, de fazer exposições, né? A gente já fez vários projetos, vários eventos, inclusive nos shoppings da cidade, aqui em Canoas, Porto Alegre, justamente para chamar a atenção. Inclusive, nós tivemos um evento onde as mulheres, elas autorizaram tirar fotos, muitas delas sem o seio, né? Para chamar a atenção. Porque o câncer de mama, se ele é diagnosticado numa fase mais adiantada da doença, muitas vezes é necessário fazer uma mastectomia total, né? Que aí traz um tratamento mais doloroso, com quimioterapia, radioterapia. Então, por isso também é importante o diagnóstico no início da doença, porque o tratamento ele fica menos doloroso. Nesses casos, o SUS ele também fornece a prótese? Sim. Tem uma lei específica que toda mulher que passa por uma mastectomia, ela tem direito a fazer a cirurgia reparadora pelo SUS, não somente naquela mama que foi retirada, mas ela também tem esse direito garantido em alinhar a outra mama. Porque muitas vezes, durante uma cirurgia, seja de uma retirada total de uma mama ou uma retirada parcial, ela não fica alinhada como a outra mama que não passou por uma cirurgia. Então, é garantido para essa paciente buscar, junto ao Sistema Único de Saúde, a cirurgia para deixar as duas mamas alinhadas. Interessante.
Nós recebemos algumas perguntas, então, da nossa audiência e agora nós vamos ler. As que não forem respondidas aqui durante o programa serão logo após, então. O Vilmar de Bento Gonçalves. Ele quer saber se homens diagnosticados com câncer de mama também fazem os tratamentos com o IMAMA. Sim, o Instituto da Mama, ele acolhe não somente as mulheres, mas também homens. Nós temos voluntários homens, nós temos voluntários do sexo masculino que passaram por um câncer de mama, nós temos voluntários que não passaram pelo câncer. E isso também, Amanda, é uma dúvida muito frequente, porque as pessoas perguntam, para eu ser voluntária do IMAMA, eu preciso ter passado pelo câncer de mama? Não, não precisa. Nós temos dezenas de voluntárias que não tiveram câncer de mama e que são voluntárias ativas do IMAMA. Com relação ao câncer de mama nos homens, ele é um câncer, quando descoberto, muito mais agressivo. Porque a mama do homem, ela é interna, né? Ela não é externa. Então, quando ele é diagnosticado, ele já está numa fase muito avançada, porque muitas vezes ele não é identificado pelo toque, né? Então, ele é um câncer muito agressivo e, felizmente, é um número bem baixo, né? Se comparado com câncer de mama nas mulheres. Eu queria te perguntar, normalmente fala-se sobre a partir de 35 anos para fazer o autoexame. Já teve conhecimento de casos de pessoas jovens, assim, no 20, 25 anos, com câncer de mama? Ocorre? Claro, com certeza. Nós temos voluntárias no Instituto da Mama que tiveram câncer de mama com 22, com 23, né? E muitas vezes esse câncer em pessoas mais jovens, isso não significa que seja uma regra, mas muitas vezes é um câncer de origem genética, né? Que a mãe, tia, avó tiverem, essas pessoas acabam tendo câncer de mama. Mas sim, o câncer ele tem sido diagnosticado muito frequentemente em pessoas bem jovens. Então, por isso é importante o autoexame, né, durante o banho, no período posterior à menstruação, que é onde o diagnóstico fica mais fácil. Bom, nós chegamos no final do nosso programa, o nosso papo realmente estava muito bom, mas Cíntia, quero te agradecer muito pela tua presença aqui, então. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por oportunizar o IMAMA estar aqui hoje com vocês, para passar todas essas informações e convido a todos que estão nos assistindo a ir até o IMAMA, fazer uma visita e se tornar nosso voluntário. Muito obrigado a todos que participaram do programa e também a todos que nos assistiram. Voltamos então amanhã ao vivo às 20 horas com o Everton Neto para falarmos sobre empreendedorismo e contamos com a sua audiência. Até lá!